Olá, prodígios dos falsos profetas. Este é o tema do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Allan Kardec inicia com um texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 24, versículo 24, que diz assim: Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Prodígios e coisas de espantar são curas extraordinárias, movimento de objetos sem tocar as mãos, aparecimento de objetos transportados de lugares distantes, palestras ou discursos envolventes, fascinantes, que acabam conduzindo as pessoas a serem enganadas, pensando que estão sendo conduzidas para o reino de Deus, quando estão sendo mantidas prisioneiras do reino dos homens, do reino deste mundo. Hoje que nós estamos no período das comunicações facilitadas, nós vemos isso o tempo todo. E é preciso que nós venhamos a estar alertas para distinguir o falso do verdadeiro. Allan Kardec comenta então esta passagem do Evangelho de Mateus da seguinte forma: estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas, as leis da natureza, exclusivamente obras de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível, haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Então, está nos alertando Allan Kardec, neste capítulo 21, para que venhamos estar atentos e utilizar a razão, não nos deixar levar pela emoção ou pelas impressões dos fenômenos apresentados exteriormente. É preciso muito cuidado, porque há pessoas de grande inteligência e são envolventes nos seus discursos, nas suas palestras, que acabam enganando. Promovem fenômenos de natureza mediúnica ou de natureza mental que acabam confundindo as pessoas, conduzindo a pessoa a achar que uma tal pessoa com tal poder só pode ser vinda de Deus, o que pode ser um engano. Não é? Nós vemos no capítulo 14 do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que trata dos fluidos, nós vemos ali que através do pensamento e da vontade nós podemos promover modificações na matéria. Nós podemos promover curas nas pessoas. Nós podemos provocar danos, males para as pessoas, tão somente com o uso do pensamento e da vontade. Um pensamento firme, uma vontade inabalável, determinada, pode movimentar fluidos e esses fluidos, então, alteram algo no íntimo das pessoas, no íntimo das coisas, promovendo fenômenos extraordinários. Não é?
Estas coisas, utilizar o pensamento e a vontade, são comuns a pessoas boas e a pessoas más. Qualquer um pode produzir esses fenômenos extraordinários. Ainda mais aquelas pessoas que têm a mediunidade de efeitos físicos, que é um dom orgânico. A pessoa nasce com esta aptidão de fenômenos físicos, promovendo levitação de corpos pesados e outros fenômenos espetaculares. E a pessoa pode não ser uma pessoa boa, com boas intenções. De tal forma que Allan Kardec fala o seguinte: nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. E ele vai deixar bem claro a seguir, como nós vamos ver, que é necessário que nós venhamos a estudar, a buscar a compreensão dos fenômenos. E hoje nós temos bastante material em mãos, e aqui a doutrina espírita disponível para nos esclarecer, para que não venhamos a ser enganados pelos fenômenos. Ele fala assim: para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecido passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Então, quando nós conhecemos a verdade, transmitida pela ciência, como é o caso da doutrina espírita, nós não seremos confundidos. Ele prossegue: em todos os tempos, homens houveram que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas, que dominam essas técnicas, têm uma vontade firme, um pensamento bem definido para aquilo que quer e um anseio de dominação, busca de prestígio e tudo mais, não é? Que acabam levando a pessoa a enganar, a mentir, a distorcer. E este é o alerta que nos traz Allan Kardec e Jesus também. A difusão das luzes, ou seja, dos conhecimentos, né, lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. Então, qual é o alerta? Espíritas, amai-vos, diz o Espírito da Verdade, instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Amai-vos e instruí-vos. É necessário que venhamos a conhecer as leis de Deus, através da ciência humana e da ciência espírita, para que não venhamos a ser confundidos e conduzidos a caminhos que não nos convém. O que nos convém? A busca do reino dos céus dentro de nós, né? O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de missão divina, visto que pode resultar de conhecimento, cuja aquisição está ao alcance de cada um, de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. Essas faculdades orgânicas especiais é o caso da mediunidade. A mediunidade de efeitos físicos, a pessoa promove maravilhas
interferindo na matéria de diversas maneiras, não é? Então, o que fazer? Como que nós podemos fazer para não sermos enganados? Além de estudar, ele fala assim, que o verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. É aí que nós temos que prestar atenção. Como disse já no primeiro vídeo deste capítulo, que a árvore se conhece pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Não é pela aparência da árvore ou pela grandiosidade da sua aparência. Não, é pela qualidade do seu fruto. E aí o alerta se presta aqui nesse caso também, né? Nós vamos deixar este alerta para que nós venhamos a utilizar o conhecimento, a razão, para que analisemos as coisas de maneira autônoma, individual, não nos deixando levar por opinião geral, por opinião alheia. Que coloquemos estas opiniões, esses fatos, esses fenômenos ao crivo da razão, ao crivo do conhecimento. Se eu não compreendo, me parece uma coisa extraordinária, vou atrás de conhecimento. Vou procurar e vou encontrar, até que aquele fenômeno seja conhecido. E uma vez conhecido, deixa de me impressionar e não será possível que os prodígios dos falsos profetas venham a nos enganar. Nós prosseguiremos neste capítulo, no próximo vídeo, que é haverá falsos cristos e falsos profetas, com o tema Não creais em todos os espíritos. Até lá, então, que Jesus nos abençoe.